Tem pessoas que precisam se despertar e tomar uma posição diante de Deus. Esse é o estudo de número 647 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar e você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, que é importante para o canal, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Porque é somente se despertando, se posicionando, que Cristo resplandecerá sobre a pessoa. Vamos ao nosso tema: despertar e levantar, estar prontos para Cristo brilhar em nós. Efésios capítulo 5, verso 14 é o nosso texto base, que diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. É necessário, antes de levantar, se despertar para não caminhar despercebido, principalmente na vida espiritual. Por não estarmos despertados, as pessoas elas ignoram as ciladas do inimigo, e isto é muito perigoso. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo não ignorava quem era o adversário dele, ardiloso, astuto. Paulo, ele nos mostra como nós devemos, como nós precisamos estar alertas para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. E Pedro, ele ainda fala que nós devemos ser sensatos e vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro para nós ficarmos atentos, para nós estarmos vigilantes e não ignorarmos as artimanhas do nosso inimigo. Quando Pedro fala sede sensatos, Pedro está falando haja e pense com cautela, com prudência, haja com equilíbrio e previna-se. Nós devemos estar despertados, atentos, alertas, e muitos cristãos não estão assim, estão dormindo, estão vivendo para si, estão preocupados somente com a vida terrena, somente com as coisas daqui desta terra. Mas Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6 diz: assim, pois não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, ou seja, sejamos cautelosos, sejamos comedidos. O mundo não tem a Deus, mas nós temos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, nós temos a promessa da vinda de Jesus, e nós devemos estar cada vez mais atentos. A nossa mente tem que estar preparada, por isso que nós devemos estar sempre despertados. 1 Pedro capítulo 1, verso 13, assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alerta, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro fala: esteja alerta, depositai, não é um pouquinho da tua esperança, não é um pouquinho da tua confiança, não, é toda a vossa esperança na graça que nos foi outorgada. A nossa mente, ela tem que estar preparada, nós temos que manter
manter a nossa mente cativa em Cristo Jesus, cativa no conhecimento de Cristo Jesus, através da palavra. Assim nós conseguiremos obedecer, nós conseguiremos usar as armas certas nesta guerra espiritual e repreender em nós mesmos aquilo que não agrada a Deus. Segundo Coríntios capítulo 10, do verso 4 ao verso 6, Paulo fala assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Olha que tremendo, olha as armas que o Senhor nos dá, mas nós precisamos estar sempre atentos, sempre alerta e não ignorarmos nem a guerra em que nós estamos e nem o adversário. E nós vemos ainda que muitos, por não estarem despertados para esta guerra, muitas vezes não vigiam e ignoram que estão travando uma guerra espiritual e lutam, guerreiam erroneamente. Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 12, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não podemos estar marcando bobeira, nós temos que estar sempre despertados, e por muitas pessoas não estarem atentos, não estarem despertados para a missão de ser luz no mundo, para refletir a glória de Deus, eles ignoram quem eles são em Cristo Jesus e qual é a missão deles aqui neste mundo. João capítulo 8, verso 12, Jesus falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo, mas também ele nos diz que nós somos a luz, e olha, é através de nós que o nome do Senhor deve ser glorificado, porque nós devemos refletir a luz de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que tremendo, que maravilhoso você poder refletir a glória de Deus em você e as pessoas verem que você brilha, mas não é essa luz terrena, é a luz do nosso Senhor. O profeta Isaías, ele também fala que nós precisamos estar de pé, pois a glória do Senhor brilha em nós. Isaías capítulo 60, verso 1, que diz: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé, a glória do Senhor raia sobre ti. Nós precisamos estar posicionados, nós precisamos estar andando na luz de Cristo, porque a glória do Senhor brilha sobre nós. Sabe para quem que Deus falou que precisava se levantar? Para Josué. Josué capítulo 7, verso 10, que diz: então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Josué, ele era comandante do exército de Israel, ele já era o sucessor de Moisés, e quando o exército de Israel foi guerrear contra a cidade de Ai, eles tinham vencido Jericó, mas lá diante de Ai, o exército foi derrotado. Foram 36
36 homens do exército de Israel feridos, e o povo ficou com o coração magoado, com o coração derretido. Quando Josué viu isto, ele foi buscar ao Senhor. Ele estava desapontado, ele estava frustrado, ele estava decepcionado, porque o exército de Ai era um exército pequeno diante do exército de Josué, e Josué mandou somente 3.000 homens. Josué seguiu a orientação dos homens. Josué aí ele não tinha seguido a orientação de Deus, mas quando ele estava diante de Deus, Deus falou: Josué, levante-se. E nós precisamos nos levantar diante das frustrações da vida, diante das decepções que as pessoas nos causam e diante das tristezas. Não podemos ficar prostrados, precisamos estar de pé, porque é o Senhor que brilha em nós, é a glória do Senhor que brilha em nós. E Deus mandou anjos falarem com Ló. Deus mandou anjos tirarem Ló de Sodoma e de Gomorra, que era o lugar onde o pecado estava agravado, e os anjos eles mandaram Ló se levantar e sair lá daquela cidade aonde o pecado dominava. Gênesis capítulo 19, verso 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Tem lugar que nós não devemos estar. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos sair do meio do pecado, porque o pecado ele não tem mais domínio em nós, e nós não devemos estar assentados na roda dos escarnecedores, nos alegrando com os erros e com os pecados daquelas pessoas. Ló, quando ele chamou os genros dele para saírem lá de Sodoma, os genros de Ló ignorou ele, achou que Ló estava zombando deles. Vamos conferir Gênesis capítulo 19, verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ele foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Os genros de Ló, eles estavam acostumados com o pecado daquelas pessoas. Eles ignoraram o aviso de Ló e eles foram destruídos com a cidade de Sodoma e Gomorra. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, nós não devemos nos alegrar do pecado, mas Paulo, no nosso texto base, ele nos convida a nos despertar, a nos levantar, a nos posicionar para a glória do Senhor brilhar e resplandecer sobre nós. Efésios capítulo 5, verso 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Quem está dormindo? Está dormindo quem está vivendo no momento de sono. E Paulo, ele fala que precisamos despertar do sono da indiferença, a indiferença em relação aos avisos da vinda de Cristo. Não podemos fazer como os genros de Ló, que foi avisado o que iria acontecer e eles ignoraram e foram destruídos com a cidade. Nós temos que estar atentos, temos que estar alertas, como Paulo fala em Romanos capítulo 13, verso 11, fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está falando, a salvação está cada vez mais próxima. Quando eu aceitei Jesus, era no passado. Cada dia que passa, a salvação está mais próxima. Com a vinda de Jesus, a nossa salvação será completa e a vinda de Jesus será repentina. Marcos capítulo 13, verso 36. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. Por isso que nós precisamos estar despertados, por isso que
Por isso que nós precisamos estar atentos, estar alerta, pois a vinda do Senhor, ela é certa. Aquele que prometeu que há de vir virá e não falhará e não tardará. E Paulo, ele fala para vivermos desapegados das coisas daqui da terra, com o nosso coração focado em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 29. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. É interessante, não é para você viver ignorando a esposa, mas é para você viver com o teu olhar fixo no autor e consumador da tua fé, desprendido das coisas daqui da terra, focado no céu, focado no Senhor. Nós precisamos despertar do sono, da apatia espiritual e servir ao Senhor com toda a alegria. E servir ao Senhor com toda a alegria, servir ao Senhor com excelência, não servir ao Senhor de qualquer jeito ou para agradar as pessoas, não. 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, verso 30, olha que interessante, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem, porque eles acostumaram com o pecado, porque eles não observam o que eles estão fazendo, que está desagradando a Deus, e eles comem como se estivesse participando de qualquer festividade, de qualquer comemoração. Mas a hora que nós estamos participando da ceia é um momento de introspecção. Não somente na hora da ceia, nós devemos estar alerta todos os momentos. Nós precisamos nos despertar para adorarmos ao Senhor, porque a verdadeira adoração que o Senhor recebe é aquele que faz em espírito e em verdade, é aquele que não faz de qualquer maneira, como diz Juízes capítulo 5, verso 12. Débora fez um cântico e ela fala neste canto: desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, louvado seja Deus, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor fará. Não devemos adorar ao Senhor de qualquer jeito, tendo uma fonte contaminada. Uma hora a fonte jorra água doce, louvando a Deus, outra hora a fonte jorra água amarga. Não devemos ser assim, não. Nós devemos ser verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade são aqueles que são comprometidos com o Senhor, que vivem para a glória do nome do Senhor. Precisamos nos levantar e agradarmos a Deus. Nós não podemos nos acomodar com este mundo, não. Não podemos nos amoldar a esta sociedade, a este sistema mundial. Miqueias capítulo 2, verso 10 fala: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Quantas pessoas se vendem por alguma coisa, quantas pessoas negociam a sua fé, mas nós precisamos estar atentos, precisamos estar despertados, precisamos estar servindo ao Senhor. Estamos numa caminhada que não é fácil, estamos aguardando o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar e fazermos a obra do reino de Deus. 1 Crônicas capítulo 22, verso 16, a parte B, que fala: agora, pois, levanta-te, mãos à obra, e que Yahvé, o Senhor, esteja contigo. É no sentido de ganhar almas para o Senhor, e no que for necessário devemos trabalhar para o Senhor. Não
podemos estar preocupados em agradar A ou B. Nós precisamos estar focados em agradar ao Senhor. Nós precisamos nos levantar na intercessão, na oração, no clamor pela salvação das vidas. Jonas capítulo 1, verso 6 mostra assim: o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Olha que interessante, o capitão do navio que o Jonas estava lá se escondendo de Deus. Este homem chamou a atenção daquele profeta que estava fugindo da ordem de Deus, que não queria obedecer a Deus, e ele estava sendo envergonhado por um ímpio. É necessário nos levantarmos e fazermos o que Deus nos mandou fazer, obedecermos a Deus, meditarmos na palavra de Deus e vivermos para a glória do nome do Senhor, porque assim a glória do Senhor vai resplandecer sobre nós. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos estar atentos, despertados, alerta, não nos envolvendo com as coisas deste mundo. Devemos ser dedicados, servindo ao Senhor com prontidão, porque assim Cristo brilhará, sobressairá a glória dele sobre cada um de nós. Eu vou concluir com 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, cientes que a tua recompensa não vem de homens, ela vem do Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.